Ah, tá dizendo aqui só que tá sendo gravado. Ah, moleque, tá gravando tudo. Vamos ver se não vai ficar travando, pelo menos do Meet do meu notebook, né? Porque o Meet do meu notebook ficou travando a última vez. E quem assistiu a aula só vai ver eu escrevendo. Senhores, tá escrito revisão de eletrodinâmica e eu acabei que não vi que o nome estava errado. Eu já tinha mandado pro meu iPad, então fiquei meio com preguiça de mudar. Mas tá tudo certo, a revisão de cinemática, o slide tá certo, eu mandei para vocês certo. Pelo menos eu espero, né? E eu acredito que sim. Mandei certo. Bacana. Mais um minutinho aí para ver se alguém entra, senão a gente inicia. O que eu quero dizer sobre esse conteúdo? É um conteúdo que sempre foi um conteúdo muito recorrente da Unirg, muito recorrente mesmo, caiu já algumas vezes na Unirg. Quando não cai para resolver por cinemática, cai para resolver por dinâmica. Então, muitas vezes, se você não souber cinemática, você não vai conseguir resolver a parte de dinâmica. Então, por isso que antes da gente falar de dinâmica, que é o conteúdo que está despencando na Unirg, sem dúvida nenhuma, a gente precisa falar de cinemática. Então, cinemática é de suma, mega, ultra importância para poder você chegar em dinâmica e dominar muito bem. Então, por isso que a gente faz primeiro isso daqui. Então, vamos só mais um minutinho, já vou iniciar. Tô tomando meu tererê aqui, que hoje o dia foi pegadaço. Como eu sei que algumas pessoas vão faltar porque já me falaram e vão assistir só o review depois, então tá tranquilo também. Por isso que eu não tô com tá pouca gente, não. Eu sei que alguns vão assistir depois. Maria Giovana. Então vamos lá, senhores, cinemática. Para começar a cinemática, a gente sempre vai começar com o movimento uniforme. O que é isso, Vitão? Quando eu falo em movimento uniforme, significa que esse movimento ele é sempre constante. Então, pensa assim, ó, esse meu carro, ele está passando ali numa placa de 30. Se eu falar que ele está 80, ele vai chegar nessa placa de 190 a 80 km por hora, porque é um movimento que ele é sempre constante. E, cara, sabe qual que é o maior problema da cinemática? Se chama movimento uniforme. A gente muitas vezes menospreza o movimento uniforme e o aluno é onde ele erra muita questão. Por quê? Primeiro, movimento uniforme, ele tem 4 tipos de padrão de questão que são muito repetitivas no jeito de fazer. Hoje a gente vai aprender os 4, então é uma aula que às vezes pode ficar extensa por causa desse movimento uniforme, beleza? Então, mas como que eu calculo esse movimento uniforme? Eu vou utilizar aquela fórmula do sorvete? Não. Cara, primeira coisa, esquece a fórmula do sorvete. Toda vez que você for calcular movimento uniforme, a partir de hoje, você vai calcular com velocidade é igual ΔS sobre o tempo. Acabou. Sem discussão nenhuma. Ah, Vitão, mas eu gosto do sorvete. Não, cara, esquece isso daí, porque isso vai te bugar muito. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre cada letra. Primeira letra que a gente vai discutir aqui é o nosso ΔS. Toda vez que vocês vê o delta na física, entenda uma coisa, toda vez que você vê o delta na física, significa variação. Então, aqui a gente está falando de variação de espaço. Caramba, Vitão, variação de espaço é variação de espaço. O que significa isso? Que é espaço final menos espaço inicial, que pode ser escrito por S0 ou SI, não obrigatoriamente. Ah, Vitão, eu quero escrever só S. Beleza, escreve só S. Só entenda que é final menos inicial. Bacana. Quando eu falo isso, eu vou olhar, eu vou ter uma visão ampla. Por quê? Olha esse carro lá em cima. Ele está passando numa placa de 30. Então, isso aqui é quem? O meu espaço inicial. Quando ele percorre todo esse caminho, ele passa na placa de 190. O que é essa placa de 190? Meu espaço final. Se eu quero calcular esse ΔS, eu vou fazer o quê? Final menos inicial. Então, ó, olha o que eu vou puxar na frente aqui, ó. Então, ó, variação de ΔS. Você pode botar na fórmula direto lá em velocidade ou simplesmente botar espaço final 190 menos
30. Isso aqui vai dar o quê? Um ΔS de 160. Bacana, 160 km. Ok, Vitão, entendi. Beleza, parece fácil, a cinemática é muito tranquila. Não, aí que entra o problema. Porque muitas vezes ele pode te dar essa variação de espaço e o aluno, ele fica aqui, ó, ele fica aqui vidrado, fica aqui fixado. E não é isso que eu quero que vocês tenham, fixado. Eu quero que vocês entendam que pode ser muito mais que isso. Por quê? Ele pode simplesmente virar para você e chamar isso aqui de distância. Bacana. Em vez de ele dar inicial e final, ele pode vir e te dar assim, ó, distância de 160 km. E você vai ter que aceitar isso daqui. Por quê? Porque ele chamou de distância. E variação de espaço, ela é igual à distância. Claro, a gente tem minúcias na física que diferencia variação de espaço e distância. Mas aqui para a prova da Unir, dificilmente eles vão te arrebentar nisso daí. Então, entenda uma coisa, eu posso chamar de variação de espaço ou eu posso chamar isso aqui de distância. Bacana. Então, entendendo isso aí, a gente já tem um passo. Ok, agora lá no canto superior, toda vez que eu falar de distância, eu vou ter dois sistemas que eu tenho que ficar atento a eles. Como assim, Vitão? Eu tenho o sistema internacional e eu tenho o sistema brasileiro. Bacana? No sistema internacional, a gente não vai utilizar quilômetro, a gente vai utilizar metro. Toda vez que eu falar no sistema brasileiro, eu vou utilizar km. E, Vitão, por que isso é importante? Por quê? Primeiro, se a velocidade estiver no sistema internacional, o tempo estiver no sistema internacional, a minha distância, ela tem que estar no sistema internacional. E isso muitas vezes derruba o aluno, porque o aluno esquece dessa conversão. Então, fica atento a isso. Vitão, tem como converter isso? Tem. Se eu quiser transformar metro em km, eu vou dividir por 1000. E se eu quiser transformar km em metro, eu vou multiplicar por 1000. E isso daqui vai ajudar muito vocês. Isso aqui vai ajudar muito vocês. Então, cuidado com isso, não esqueça isso. Primeiro passo. Segundo passo, a gente tem que ficar atento ao nosso tempo. Por quê? Aqui, muitas literaturas gostam de botar variação de tempo. Eu, sendo sincero para vocês, eu não gosto de botar variação de tempo. Por quê? Porque o aluno fica muito preso em tentar fazer essa variação em algumas questões. E quando ele faz essa variação e faz ela errado, o cara se complica. Então, o cara se complica muito. Então, lembra, T de tempo e tempo. A gente tem um grande problema que também arrebenta vocês. O que é esse tempo? O tempo, ele pode ser dado em horas, então, ó, em horas, ele pode ser dado em minutos e ele pode ser dado em segundos. Bacana, Vitão. E aí, por que isso me derruba? Primeira coisa, quando ele é dado em hora, é onde ele mais te derruba, porque o cara vai lá e fala assim, ó, passei no quilômetro 30, às 12 horas da manhã. Beleza. Cheguei no quilômetro 190, às 13 horas e 30 minutos. Bacana. Qual foi esse tempo? Foi 1h30 de variação. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Viu? Você vai utilizar isso daqui. Bacana. Aqui entra outro problema. Por quê? Vamos lá. Antes de eu explicar o motivo disso, eu quero que vocês entendam. O tempo, ele também tem sistema internacional e ele também tem sistema brasileiro. Quando eu falo no sistema internacional, o meu tempo, ele é dado em segundos. Então, eu vou escrever segue aqui. E no sistema brasileiro, o meu tempo é dado em horas. Eita, a canetinha falou aqui. É dado em horas. Vitão, por que esse problema? Pensa assim, ó, 1h30. Eu tenho algum sistema que esse minuto serve de alguma coisa? Não, eu não tenho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esses minutos. E o aluno esquece disso daqui. E quando vai aplicar na fórmula, em vez de aplicar correto, ele aplica assim, ó, 1,3 horas.
E isso aqui está muito errado. Isso aqui está muito errado. Não pode fazer isso daqui. Então, isso aqui está errado. Não pode. O que eu tenho que fazer? Eu preciso converter esses minutos. Porque minuto é diferente de hora. Vitão, então como que eu converto? Lá embaixo, onde a gente jogou o tempo. 1 hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Bacana. 1 minuto é igual a 60 segundos. Bacana. Então, aquilo ali é a nossa tabela de conversão. Então, toma cuidado com isso daqui. Isso aqui é a nossa tabela de conversão. Então, pensa assim, ó, o cara me deu 1 hora e 30 minutos, olha o que eu vou fazer sempre para não perder questão. 1 hora é 60 minutos, regrinha de 3. Se eu tenho 30 minutos, eu vou botar para X e vou cruzar isso daqui. Cruzei. Então, ó, X, então, ó, 60x é igual 30 vezes 1, 30. X é igual 30 sobre 60. X é igual a 0,5. Então, o que eu vou fazer? Aqui, nessa 1 hora, eu teria que usar 1,5 horas. E isso aqui seria o correto. Não o que a gente viu ali. Não o que a gente viu de 1 hora e 3. Não aquilo que a gente viu. Então, cuidado com isso aí. A gente tinha que usar 1,5. Então, se o cara te dá 1 hora e 25 minutos, 1 hora e 20, 1 hora e 30, 1 hora e 45, são os mais usual, você precisa converter esses minutos para hora, porque senão o seu gabarito vai estar errado. E sabe o que é pior? Vai ter resposta. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí. Outra coisa que eu gosto muito de falar para o meu aluno é que toda vez que você vai converter o tempo, toda vez você vai deixar isso aqui, sempre que possível, em fração. Por que eu deixo sempre em fração? Como assim, Vital? Vamos supor, converti 20 minutos. Vamos converter 1 hora, 60 minutos. 20 minutos tá para X. Cruzei. 20 é igual a 60 vezes X. 0 de um lado, 0 do outro. X é igual a 2 sobre 6. Passei o 6 dividindo. 2 sobre 6 é 1 sobre 3, porque eu simplifiquei. Beleza. Então, eu não gosto de usar 1 sobre 3. Cara, isso aqui vai te deixar a resposta exata. Se você quiser utilizar o 0,33, beleza, tá tudo bem. Só que isso vai te dar respostas quebradas, respostas não exatas. E em questões onde o cara não fala aproximação, tem uma grande chance de você ter dúvida, tem uma grande chance de você fazer a questão e ficar com medo de estar errado. Então, por isso que eu peço sempre para o aluno, sempre que possível, utilizar fração. Sempre que possível, utilizar fração. Não deu? Beleza, tá tudo bem. Quando eu utilizo fração? Quando dá números infinitos. Então, 0,33333, 0,6666, toda vez que dá número quebrado. Então, foca em utilizar fração. Bacana? Outra coisa que eu peço. De tempo é isso. Outra coisa, V de velocidade. Então, ó, velocidade. Velocidade é sempre fixo, sempre fixo. Como assim? Se eu estou num trecho e eu falo que estou de 80, sempre vai ser de 80. Se eu falo que está de 90, sempre vai estar de 90. Se eu falo que estou de 180, eu sempre estou de 180. Vitão, mas eu já vi questões que num trecho eu estou de 180, no outro eu estou de 110. Beleza, tá vendo que mudou o trecho? Tá vendo que mudou o trecho? Quando é no trecho, é sempre constante. Se é sempre constante, é movimento uniforme. Se variar, é movimento variado. Beleza? Então, a primeira coisa. Velocidade também tem sistema internacional e sistema brasileiro. Lembrando que hoje é revisão, então por isso que a gente fala mais rápido. Essa aula no presencial eu gasto quase uma aula inteira. Sistema internacional, velocidade é dado em metros por segundo. E olha essa tabela, ó, metros por segundo. Sistema brasileiro, quilômetro por hora. Bacana. Por que eu estou pedindo para você olhar isso daqui? Já vou falar da conversão.
Se a minha distância estiver em metro, o meu tempo tem que estar em segundo e a minha velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, cuidado com isso. Por quê? Questões maliciosas vai te dar, vou até mudar isso aqui para não rabiscar, questões maliciosas às vezes te dá metro, depois te dá horas e te pede em metros por segundo. Se te pedir em metros por segundo, você precisa converter o tempo para segundo. Então, cuidado nesse tipo de questão para você não perder, para você não errar, porque senão você vai perder uma questão que sabe. Então, tem que tomar cuidado com isso. A lista de vocês está bem caprichada, com questões assim, nível de medicina, tudo com coisa médica. Algumas não são, porque são para poder complementar o conteúdo. Bacana. Conversão de velocidade. Se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu quero dividir se eu quero transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, isso daqui são coisas que você precisa saber. Essa tabela de modificação do que a gente tem, essa aqui de transformação de tempo, então, ó, preciso ficar atento a isso daqui. Porque se eu não ficar atento, você vai perder questão. Eu quero que você perde questão, não quero que você perde questão. Então, fica atento a isso daqui. Beleza? Então, vamos fazer questão e a gente vai começar a trabalhar questões de movimento uniforme. Então, a gente vai ver algumas variações. Não é só isso, não é só isso. Então, calma. Tem coisa para dedéu ainda de movimento uniforme. Inclusive, é a metade da nossa aula. Essa questão, ela é uma questão que ela é muito parecida com a questão que caiu na UNIG de Paraíso. Depois eu vou mandar da UNIG de Paraíso só para vocês verem. Eu acho que eu não botei ela na lista. Então, vamos ver. Neurônios são células do sistema nervoso responsáveis por transmitir impulsos ao cérebro, apresentam a capacidade de estabelecer conexões entre si. Ao receber o estímulo do ambiente externo ou do próprio organismo, deixa eu ir lendo aqui, os neurônios podem variar muito em comprimento. Enquanto muitos neurônios são minúsculos, os axônios dos neurônios motores, por exemplo, que se estendem da medula espinhal e inervam os dedos do pé, podem ter 100 centímetros de comprimento ou até mais, de acordo com a estrutura da pessoa. Bacana. Agora, ele terminou de contar a historinha. Igual a prova da UNIG, ele dá uma historinha e depois ele vai começar a perguntar. Em jogadores de basquete, por exemplo, de axônio, esse neurônio pode apresentar 120 centímetros. Então, ó, delta S é igual a 120 centímetros de comprimento. Considere que um pulso nervoso passe pelo axônio do neurônio motor de um jogador de basquete gastando um tempo. Então, ó, tempo de 5 milissegundos. Galera, cuidado nessa porra aqui. Cuidado nisso daqui. Por que eu tô batendo cuidado? Por que eu tô batendo cuidado demais nisso daqui? Primeiro, muitas pessoas, quando olham esse MS, acham que é velocidade. E não é. É tempo. É tempo. O cara não chamou de tempo. É tempo. O que significa esse M aqui? Esse M aqui a gente aprendeu na última aula. Significa mili. E mili significa 10 a menos 3. Então, cuidado com isso aí. Logo, reescrevendo esse tempo, tempo é igual a 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Beleza? Nessa condição, qual é a velocidade média em metros por segundo? Então, ele quer saber velocidade em metros por segundo. Bacana. O que a gente aprendeu? Velocidade é igual delta S por tempo. Bacana? Ok. Velocidade, quero saber. Delta S, está em metro? Não, está em centímetro. Então, ó. Eita, que tá bagunçado. Para mim transformar delta S em metro, eu preciso dividir por 100. Então, 120 dividido por 100 vai dar 1,2 metro. Agora eu posso utilizar 1,2. Beleza, tempo já está em segundos. 5 vezes 10 a menos 3. Bacana. 1,2 dividido por... Eu já fiz essa questão essa semana e esqueci. 1,2 dividido por 5
vai dar o quê? 0,24. Bacana. O 10 a menos 3 joga para cima, vai virar o quê? 10 a terceira. Os caras olham para a resposta e falam assim, não tem não, não tem não, cuidado. Movimenta a vírgula para a direita, movimenta a vírgula para a direita. Lembra, quando movimenta para a direita, eu faço o quê? Eu subtraio 1. Então, velocidade é igual a 2,4 vezes 10 ao quadrado, a alternativa B, de bom que a física existe. Então, cuidado com isso daí. Vitão, é para mim fazer ida e volta? Não, galera. Lembra, o cara não citou em nenhum momento que a bola ia e depois, ou o impulso ia e depois voltava. Quem pegar a questão da Unig ou já fez ela, lembra que ele falava assim, ó, eu recebo o impulso chega, vai no cérebro e depois volta. Não, esse aqui ele tá falando assim, ó, o impulso está indo, o pulso está indo, então saiu do cérebro, ele já está indo, ele já está indo. Então, por isso que a gente não fez ida e volta. É uma boa questão para estar na prova da Unig, fica atento. Por isso que vocês fazem o curso, é para poder pegar essa dica que ninguém tem além de quem faz o curso, beleza? Então, bacana. Se tiver dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone. Estamos aí para responder o máximo possível de dúvida. Já que não tem, vamos continuar. Vamos falar de ponte ou túnel. Essa é uma questão que eu acho que talvez não caia na Unig, mas sempre derruba o aluno quando cai. É quando eu falo de ponte ou túnel. Primeira coisa, toda vez que eu for calcular, velocidade média é ΔS sobre o tempo. Primeira coisa que vocês vão entender. Segunda coisa, toda vez que o cara te der o tamanho do carro, o tamanho do túnel, do trem, você sempre vai considerar esse tamanho. Por quê? Pensa comigo assim, ó. Eu desenhei esse trem de vermelho para poder ilustrar. Pensa o trem vem passando a... Opa! Minha caneta desligou. Pensa o trem indo, vem. Ele passou a ponte? Não. Ele passou a ponte? Não. Ele passou a ponte? Não. Ele só termina de passar a ponte quando passa todo. Concorda comigo? Então, o trem, ele só vai passar todo quando faz o quê? Passa a ponte mais o tamanho dele. Então, ó, ΔS da ponte mais o ΔS do trem. Então, eu sempre tenho que ficar atento a isso. Por quê? Porque na minha fórmula de ΔS vai ser o quê? Um ΔS total. Então, eu preciso ficar atento nisso daqui. Senão, o aluno vai lá e vai falar assim, ai, meu Deus, é só o tamanho da ponte. Perdeu a questão. E sabe o que é pior? Tem a merda do gabarito. Tem a merda do gabarito. Então, cuidado com isso daqui. Vitão, então eu tenho que fazer o quê? Eu preciso somar tanto o ΔS da ponte quanto o ΔS do trem para achar quem? O ΔS total. Tá vendo que a fórmula é a mesma? A fórmula é a mesma, galera. A gente utiliza sempre a mesma fórmula. Então, qual que é a dica desse conteúdo? Qual que é a dica? Toda vez que ele der o tamanho do carro, que ele der o tamanho do caminhão, que ele der o tamanho do que seja o automóvel, você sempre vai somar junto do ΔS. Por quê? Porque faz diferença para a conta. Então, pensa assim, se eu for atravessar uma ponte, eu vou somar o tamanho do caminhão. Se eu for atravessar um túnel, eu vou somar o tamanho do caminhão. Vitão, ele não deu o tamanho do caminhão. Eu preciso somar? Não. Então, esquece. Ao menos, cuidado, ao menos que ele esteja pedindo. Aí é outra história. Aí é outra história. Se não, não precisa se preocupar. Ultrapassagem, que é velocidade relativa, geralmente é entre dois carros e os dois carros têm tamanho. Então, se ele falar, também tem que considerar, tá bom? Então, fica atento a esse detalhe, porque senão vai perder questão, vocês vão ficar valente comigo, o professor de vocês, do cursinho que vocês fazem, vai falar, ele não me falou, e eu falei. Tá gravado, então vamos que vamos. Vamos ver como que isso pode ser cobrado? Para vocês verem que não é bicho de sete cabeças. Essa questão é questão de militar, para vocês terem noção. Um ônibus de 8 metros, então, ó, tamanho do ônibus, então, ó, ΔS do ônibus, 8 metros de comprimento, deslocando-se com uma velocidade constante de 36 km por hora. Então, ó,
velocidade 36 km por hora. Atravessa uma ponte de 12 metros. Então, ó, tamanho da ponte. Então, ó, delta S da ponte, 12 metros. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem, que só não tem subindo. Irmão, se funciona, caralho. Ah, mandou não. Então, beleza. Tamanho da ponte foi. Qual o tempo gasto pelo ônibus em segundo? Então, ele quer saber o tempo em segundo. Galera, qual que é a fórmula? Velocidade é igual a delta S total sobre o tempo. Velocidade está em metros por segundo? Não. Então, eu preciso o quê? Converter. Como que eu converto? Dividindo por 3,6. 36 dividido por 3,6, 10 metros por segundo. Bacana. Velocidade, 10. Delta S, lembra que eu falei? Tem que somar, então é 8 da ponte, ou 8 do ônibus e 12 da ponte. Então, ó, 8 mais 12 dividido por T. Sempre eu tenho que fazer a soma lá de cima primeiro, para depois dividir. Então, 8 mais 12, 20. Pega esse T, passa para lá, pega o 10, passa para baixo. Eu tenho que tempo é igual 20 sobre 10. Cortou 0 com 0, eu tenho um tempo de 2 segundos. A alternativa B, de bom que a física existe. Viu que não é bicho de 7 cabeças? Viu que não tem como, não pode perder esse tipo de questão, porque se perder, a gente está lascado, vai complicar a sua vida. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Para a gente continuar, vamos falar de velocidade relativa. Eu acho que eu não trouxe questão de velocidade relativa, mas a gente vai falar, eu acho que na lista tem, se não tiver, depois eu mando mais algumas questões separadas. Sempre que tiver dúvida, pode mandar mensagem, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, porque eu vou responder com todo o carinho do mundo. Velocidade relativa, o que é isso? A gente tem, quando eu falo em velocidade relativa, geralmente eu tenho dois carros ou duas pessoas em movimento. Então, em vez de eu ter um carro indo e o outro vindo, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Bacana. Sempre que eu tenho uma velocidade entre dois carros ao mesmo tempo, eu tenho que fazer essa velocidade relativa. Então, como que eu faço isso daqui? Primeiro, você vai olhar. Se as setas são opostas, como assim? Olha esse primeiro exemplo, setas opostas. O que significa isso? Pensa aqui, ó. Olha o meu dedinho, vou até afastar. Ó. Você concorda comigo que se eles estão andando ao mesmo tempo, eles se aproximam mais rápido? Ó, os dois ao mesmo tempo. Imagina se é só um. Olha o tempo que demorou. Então, toda vez que eu tenho setas opostas, a minha velocidade relativa vai ser uma velocidade de soma, V1 mais V2. Bacana. Vitão, esse de baixo também é de soma? É. Olha as setas opostas aqui. Se é seta oposta, eu somo eles. Geralmente, essas questões não são questões de outro mundo. Por quê? Você fez a velocidade relativa dos carros. Aonde que eu vou jogar? Na fórmula que a gente tem. Só que dessa vez, em vez de eu chamar só de V, eu vou chamar de quê? De VR. O que significa esse VR? Esse VR significa velocidade relativa, beleza? Então, eu tenho que ficar atento a isso daqui. Velocidade relativa vai ser o quê? Delta S sobre o tempo. Basicamente a mesma coisa. Viu que não é bicho de 7 cabeças? Bacana. Então, fica atento a esse tipo de questão. Porque se cair, derruba o adversário e vocês não vão cair. Bacana? Ok. Então, eu tenho só S de soma? Não, não tenho só S de soma. Eu também tenho velocidade relativa quando eu falo disso, de ultrapassagem, de velocidade na mesma direção. Como que é isso? Olha esse carro amarelo, finge que ele está tentando ultrapassar esse azul. Pensa comigo. Quando você está tentando ultrapassar um carro, esse carro parece que é mais rápido ou mais devagar? Parece que é mais devagar, parece que não passa. Então, toda vez que eu falo em velocidade relativa de setas na mesma direção, ó, setas na mesma direção, em vez de somar, eu vou subtrair. E, galera,
cuidado nisso aqui. Primeiro eu boto em modo, então, velocidade de 2 menos velocidade de 1. Então, se eu quiser fazer de 1 menos de 2, beleza, dá a mesma coisa. Qual que é a minha dica? Sempre bota maior menos menor. Você nunca vai errar, você nunca vai errar. Por que o modo? Para não dar negativo, para não dar negativo. Então, segunda coisa é essa. Vitão, na ultrapassagem, o que eu preciso ficar atento? O tamanho dos carros. Por quê? O tamanho dos carros é a única coisa que importa na velocidade relativa de ultrapassagem. Então, toda vez que eu falar em ultrapassagem, então, ó, ultrapassagem, a primeira coisa, ultrapassagem, primeira coisa que eu preciso ficar atento é no tamanho dos carros, beleza? Por quê? Porque o tamanho dos carros, se ele falar que tem um caminhão de 30 metros e um carro de 5, eu vou somar os ΔS do carro e do caminhão. Ao contrário dessas questões lá de velocidade relativa de soma, geralmente eles não se preocupam tanto, porque são duas pessoas indo na direção. Mas nessa daqui de subtração, a maioria das questões é de ultrapassagem. E por ser de ultrapassagem, você precisa sempre considerar o tamanho dos carros para não errar. Então, fiz a velocidade relativa. Aonde que eu jogo? Velocidade relativa é igual a ΔS sobre o tempo. Bacana. Agora que a gente falou das duas formas, eu vou pedir um cuidado mega, ultra especial para vocês. Por que isso? Por que isso que eu estou pedindo? Porque o que acontece? Quando eu falo em velocidade relativa, tá vendo que as setas para a mesma direção subtrai e de setas em direções opostas soma? Isso aqui é apenas para velocidade. Porque quando a gente for falar de dinâmica semana que vem, isso aqui modifica, isso aqui modifica. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado na hora que seu professor estiver dando aula em sala de dinâmica e falar assim, não, setas opostas soma e setas iguais para a mesma direção subtrai. Calma, isso aqui é apenas para velocidade. Porque para onde eu estou falando em direções opostas e direções iguais na dinâmica, eu vou fazer ao contrário, beleza? Então, cuidado com isso daí. Cuidado, na dinâmica tudo investe, tudo investe. Então, cuidado com isso. Tá vendo? É mais um tipo de questão de velocidade de movimento uniforme, que o aluno fala assim, pô, velho, eu entendo movimento uniforme, mas chega uma questão dessa, eu não dou conta de resolver. Primeiro, você sempre quer usar o sorvete. Já começa errado por aí. É velocidade igual ao ΔS sobre o tempo. Nunca vai dar errado. Dificilmente. Tá vendo que expliquei a questão básica, expliquei uma questão de trem, expliquei uma questão de velocidade relativa, e agora a gente vai ver modelo de velocidade média, velho. De velocidade média. Olha como que é velocidade média. O que é velocidade média? Primeiro, velocidade média é quando eu tenho dois trechos. Lembra no começo da aula que eu virei para vocês e falei assim, ó, no primeiro trecho eu posso ter 180, no segundo 110, mas nunca uma variação de velocidade no mesmo trecho? É isso que acontece. Às vezes ele fala assim, ó, no primeiro trecho eu tenho uma velocidade de 180 km por hora. No segundo trecho eu tenho uma velocidade, sei lá, de 40 km por hora. Bacana. Quando ele fala isso, o aluno fala assim, opa, ele quer a velocidade média, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a média dessa velocidade. E o aluno faz o quê? Vai lá e soma os dois e divide por 2. Cara, tá errado. Tá errado. Se ele te pedir velocidade média, seja onde for, você sempre vai fazer isso aqui, ó. Velocidade média é igual ΔS total, dividido pelo tempo total. O que é isso daqui? É a distância do trecho 1 mais a distância do trecho 2, dividido pelo tempo do trecho 1, somado ao tempo do trecho 2. Isso é velocidade média. Isso é velocidade média. Não é somar os dois e dividir por 2. Porque se você somar e dividir por 2, vai dar errado. Você vai perder a questão. E sabe o que é pior? Vai ter gabarito. A merda do gabarito vai ter. E isso vai te complicar. Isso vai te deixar triste. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Eu gosto muito mais de explicar a velocidade média fazendo uma questão, e eu trouxe uma questão especial, porque, como eu falo, que é uma revisão para o UNIG, para outros vestibular, mas principalmente para o UNIG, a gente consegue
fazer um padrão de questão muito parecido. Olha como que é essa questão para você entender um pouquinho de velocidade média. Olha tanto que é bonita essa questão. Ah, Vitão, a Unig não vem parecendo questões com imagem. Beleza, e se vir? Vai fazer o quê? Paciência. Uma ambulância trafegava por uma avenida retilínea. Ao passar num ponto A, então, ó, ponto A, tinha velocidade constante de 20 km por hora. Depois de percorrer com essa velocidade um trecho congestionado de 2 km, eu não estou botando os dados aqui porque já tem os dados, então eu não preciso botar, olha o desenho tanto que é bonitinho. O motorista acionou a sirene da ambulância e, a partir desse momento, aumentou a velocidade para 40 km por hora, mantendo essa velocidade, percorreu um trecho de 6 km, ó, tudo desenhadinho, até passar pelo um ponto B. Bacana. A velocidade média da ambulância entre o ponto A e o B em quilômetro por hora. Velocidade média em quilômetro por hora. Sabe o que o aluno vai fazer? Sabe o que o aluno vai fazer? Vai me matar de raiva, vai me deixar putaço. Ele vai pegar, vai somar 20, olha o que eu vou fazer lá errado, 20 mais 40 dividido por 2, que é média da velocidade, então 60 dividido por 2, 30 km por hora. Vai lá e marca A. Isso aqui tá errado. Tá errado, não pode fazer isso. Lembra que a gente falou? Velocidade média é o quê? Delta S total dividido pelo tempo total. É isso que é velocidade média. Então, cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Bacana. Então, vamos lá. Eu tenho a distância total? Tenho. Então, ó, velocidade média. Distância total, 2 mais 6. Então, vai dar o quê? 8 km. Bacana. O tempo total eu tenho? Não. Mas eu tenho como calcular ele? Tenho. Por quê? Eu tenho velocidade e tenho distância. Olha que louco. Olha que louco. Como que eu posso fazer isso? Velocidade é igual a ΔS sobre o tempo. Preciso converter alguma coisa? Não, não preciso. Então, ó, velocidade 20, ΔS 2, tempo quero saber. Passo o tempo para lá, passo o 20 para baixo. Eu tenho que tempo é igual 2 sobre 20. O tempo é igual 2 sobre 20 vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 vai dar 0,1. Achei o primeiro tempo. Achei o primeiro tempo. Agora eu vou fazer o quê? O segundo tempo. Vamos lá, então, fazer o segundo tempo. De novo, velocidade é igual a ΔS sobre o tempo. Velocidade, 40. Distância, 6 sobre o tempo. Jogo o tempo para lá, velocidade para baixo. Eu tenho que tempo é igual a 6 sobre 40. 6 sobre 40, deixa eu botar na minha calculadora aqui. 6 sobre 40 é igual a 0,15 hora. Então, ó, 0,1 mais 0,15 vai dar o quê? 0,25. Então, ó, 8 dividido por 0,25 vai... Opa, fiz errado aqui. 8 dividido por 0,25 vai dar o quê? 32 km por hora. A alternativa o quê? A alternativa B. Beleza? Viu que tem gabarito, viu que vai ter resposta essa merda? É isso que me deixa puto. O aluno vai errar. Se não tomar cuidado, o cara vai lá e marca 30, porque acha que é a média da velocidade. E não é. E cuidado também, para não fazer conta desnecessária, porque os caras são filha da puta. Muitas vezes, no trecho 1, o cara já te dá o tempo e a distância. Aí, no trecho 2, eu tenho a distância e tá faltando tempo. Então, você só vai calcular o tempo do trecho 2. Então, cuidado com esses detalhezinhos, cuidado com essas minúcias, porque isso pode te derrubar e eu não quero ver você perdendo questão. Eu não quero. Deixa os outros perder questão. Faça valer isso que vocês estão pagando. Faça valer, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um modelo de questão. Esse modelo, eu gosto de dizer que é um modelo que ele é muito amplo. Por quê? Porque ele é tanto de movimento uniforme quanto é de movimento variado. Primeira coisa é isso. Então, ele serve tanto para movimento uniforme quanto para movimento variado. Que é o quê? Gráfico de velocidade pelo tempo. Bacana? Toda vez que você vê um gráfico de velocidade pelo tempo,
quando você calcular, quando você calcular a área desse gráfico, ela vai ser igual a distância. Então, vai ter que lembrar disso daqui, beleza? Vitão, qual que são as áreas do gráfico? E como que eu faço isso? Primeira coisa, primeira dica de vida. Quando for desenhar o gráfico, quando for pintar o gráfico, igual o professor fala, primeira coisa, você só vai pintar de linha sólida para baixo. Se não for linha sólida, você não vai pintar. Você não vai pintar. Olha o primeiro gráfico. Então, ó, só de linha sólida para baixo. Tá vendo ali, ó? Linha sólida para baixo. Isso aqui tá parecendo o quê? Um retângulo. Isso aqui tá parecendo o quê? Um retângulo. Bacana? Área do retângulo. Então, ó, área do retângulo. A área do retângulo vai ser base vezes a altura. Quem que é a base? Então, ó, base é a parte de baixo. Quem que é a altura? É essa parte daqui. Então, ó, fez base vezes a altura, achou a área. Achou a área, achou a distância. É vapo, velho. É vapo, não pode perder isso. Vamos pro próximo? Olha esse triângulo. Pensa assim, ó, geralmente tem um traçalhado aqui. Nesse traçalhado, você tem que tomar cuidado, porque você sempre vai pintar de baixo, do sólido para baixo. Então, ó, sólido para baixo, ó, sólido para baixo. Enxerguei um triângulo. Qual que é a área do triângulo? Triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? De 0 a 30, seria 30. Quem que é a altura? De 0 a 30. Então, se eu quisesse fazer aqui, nesse que tem o desenho, eu poderia fazer 30 vezes 30 dividido por 2. 30 vezes 30, 900 dividido por 2, 450. Esse aqui seria a distância. Viu que é prático? Viu que não é difícil? E é coisa que muitas vezes derruba o aluno e o aluno não sabe por quê. Então, cuidado com isso daqui, cuidado com esse carinho, cuidado em fazer isso daqui. Bacana. Olha outro gráfico ali. Sempre pintando da linha sólida para baixo. Então, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Moiou. Cara, não conseguiu enxergar? Não conseguiu enxergar? Faz o que eu vou fazer agora. Divide em 2. Então, ó, divide em 2. Então, ó, tá vendo o azul ali? Divide em 2. Primeiro, esse primeiro aqui é o quê? Um quadrado. Então, ó, um quadrado não, isso seria mais um retângulo. Ah, Vitão, e se for um quadrado? Mesma coisa, mesma forma, então não pistola. Vitão, e esse segundo aqui? Tá parecendo quem? Tá parecendo um trapézio. A gente já vai falar desse trapézio. Então, toda vez que você não conseguir identificar uma figura só, você pode fazer as áreas separadas. Então, ó, área separada. O que eu vou fazer? Somar as duas áreas. Tanto a área do retângulo, então R, mais a área do trapézio. Você pode fazer isso daqui. Isso aqui é um artifício que te ajuda muito. Beleza. Então me mostra um trapézio aí, que ali eu não consegui enxergar muito bem. Me mostra. Então, ó, olha o trapézio aqui, ó, da linha sólida para baixo. O que é um trapézio? Para ser um trapézio, eu preciso ter uma base maior, uma base menor e uma altura. Então, isso aqui é o meu trapézio. Como que eu calculo isso daqui, Vitão? Área do trapézio. Área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor, parênteses, vezes altura dividido por 2. Tem só esse tipo de trapézio, então? Não. Tem outro trapézio, que é o trapézio retangular, que ele é mais ou menos aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, que é aquele que tá ali. Então, ó, tchan, tchan, fechou. Então, isso aqui também é um trapézio. Então, cuidado com isso daqui, beleza? Beleza. Seguindo isso aqui, a outra dica que é, toda vez que for fazer uma questão disso daqui, um cuidado especial, olha a unidade de medida. Por quê? Velocidade está em metros por segundo. O tempo tem que estar em quê? Em segundos. Beleza? Porque quando caiu isso aqui na Unig, o filho da puta, eu vou mostrar essa questão para vocês, me deu quilômetro por hora e, se eu não me engano, em segundo. E isso aqui arrebentava, isso aqui tinha resposta, isso aqui derrubou aluno pra caramba.
Então, cuidado com isso daqui. Cuidado, 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 cuidado. Beleza? Então, toma cuidado com isso daqui. Bacana? Vamos ver a questãozinha? E a gente já dá uma pausa para quem quiser beber água e dar uma respirada, porque é muita coisa. Hoje é muita fórmula. O aplicativo de transporte Uberaba monitorado seus parceiros em uma corrida. O motorista Buscapé foi monitorado por meio do seguinte gráfico. Então, ó, te deu o gráfico. De acordo com o gráfico, é correto afirmar a distância. Então, ó, distância percorrida por busca-pé. Então, ele quer distância. Distância, que é ΔS, é igual à área. Bacana. Que área que é isso aqui, ó? Pá, 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 pá. Um triângulo, então, ΔS é base vezes altura, dividido por 2. Primeira coisa, olha a velocidade, metro por segundo. Olha o tempo, em hora. Dá para fazer assim? Não dá, né, velho? Não dá. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que transformar minha velocidade em quilômetro por hora. Por quê? Porque ele quer a resposta em quilômetro. Como que eu posso transformar? Primeira coisa, ver quanto que é. Vem de 0 e vai até 25. Então, ó, 25, essa é a nossa altura. Então, ó, 25 vezes 3,6. Isso aqui vai dar 90 km por hora. Então, converti. Então, agora eu posso aplicar. Altura, 90 km por hora. Base, de 0 a 6. Então, ó, de 0 a 6. Então, 0,6. Já está em hora. Então, está correto. Dividido pelo quê? Dividido por 2. 90 vezes 0,6. Então, ó, 90 vezes 0,6 dividido por 2 vai dar o quê? 90 vezes 0,6 dá 54. Dividido por 2 vai dar o quê? 27 quilômetros. A alternativa D de como a física é boa. E, senhores, eu garanto para vocês que se fizer com 25, talvez tenha gabarito também. Talvez tenha gabarito. Então, toma cuidado. Essa questão foi da Unig. É uma questão que já pegou alguns alunos e a gente não pode perder questões da Unig. A gente pode perder questões de outra faculdade que a gente não quer. Da Unig, não. Beleza? Conseguiram pegar isso aí? Senhores, a gente agora vai falar de movimento uniforme variado. Só que antes de começar, a gente vai dar uma pausinha de 2 minutinhos, que eu vou tomar, eu vou no banheiro, porque eu tô bebendo muita água hoje, o trem tá corrido para mim. Então, 2 minutinhos de pausa e a gente já volta, beleza? Então, ó, segura aí, 2 minutinhos, vou fechar a câmera e o microfone.
Então vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco, não tem enrolação aqui. Eu sei que todo mundo quer sabadão, quer o sabadão, quer poder curtir o resto do sabadozão, principalmente que acabou o quaresma, quer tomar uma, quer beber. Eu espero que vocês não bebam, né, gente? Vocês são pessoas novas. Ao contrário de mim, que já sou velho, eu vou tomar uma mais tarde, eu vou tomar uma. Quem quiser me achar, que só me procure em um bar. Então vamos tocar o barco? Então, beleza. Senhores, a gente falou de movimento uniforme. E quer ser sincero para mim, questões difíceis são de movimento uniforme, sem dúvida nenhuma. Mas que, a partir do momento que você segue aquele padrão que a gente falou ali, acabou. Movimento uniforme não se torna difícil, ele se torna muito mais tranquilo e você acaba que perde o medo. Por quê? A partir de agora, a gente vai falar de movimento uniformemente variado. E isso daqui não vai ser só importante para a cinemática, mas ele vai ser importante lá na dinâmica. Só que acontece uma coisa. Quando eu falo em movimento uniforme variado, é um movimento que ele varia de um valor para outro. Como assim, Vitão? Então, quer dizer que a minha velocidade varia? Então, muitas vezes vai sair assim, ó, saí do 0 e fui para o 100. Então, significa que 0 era inicial, o 100 era final. Cuidado, já já a gente bota a forma. Ou ele vira para você e fala assim, eu estava dirigindo a 120 km por hora e tive que frear porque eu ia passar pelo sinal vermelho. Então, ó, 120 km por hora para 0. 120 seria o quê? O inicial e o final seria o quê? O 0. Então, a gente tem que ter essa mania, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse carinho. Por quê? Se você não tiver esse carinho total, você pode perder uma questão, você pode dar um deslize, então tem que tomar um cuidado bem carinhoso mesmo, beleza? Então, beleza, bacana. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. E, geralmente, é a aplicação de fórmula. Além disso do que eu falei, já já, assim que eu der as fórmulas, eu vou falar mais um detalhe que pode aparecer em questão e que geralmente derruba vocês. Então, vamos lá. Primeira fórmula. Então, ó, vou escrever assim. Ô, caneta Fidon Eva. Primeira fórmula. Primeira fórmula é a famosa fórmula do vovô e vovó atrás do toco. Olha os elementos que eu tenho nessa fórmula. Primeiro, eu tenho, vou escrever um sumário lá em cima, ó. Sumário lá em cima. Sumário é como se fosse o meu guia, tá? Para quem nunca teve aula comigo, é como se fosse o meu guia. V é velocidade final, beleza? Velocidade final. E, senhores, fica uma dica para vocês. Velocidade aqui sempre vai ser em metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, a partir do momento que eu não mantenho isso aqui em metros por segundo ao quadrado, me complica muito. V0 é velocidade inicial. E lembra, ambas velocidades vão ser dadas em metros por segundo. Vitão, a questão sempre vai dar em metros por segundo? Não. Não, nem sempre. Então, toma cuidado com isso. Às vezes precisa converter, dividindo por 3,6. Beleza? Ok. Aceleração, que é o nosso Azinho, cuidado. Toda vez que eu falo em aceleração, primeiro, ele sempre é maior do que 0. Por quê? Porque eu estou saindo de um valor e indo para o outro. Bacana? Ok. Então, ó, só aceitar o Marco Antônio. Então, eu estou indo de um valor e indo para o outro. Então, a aceleração maior do que 0. Se a aceleração ela é em metros por segundo ao quadrado. Cara, às vezes pode vir em quilômetros por segundo, mas isso são exceções de questões mais complexas que geralmente não caem para vocês. Talvez tenha uma ou outra na lista. O A, olha o que eu vou falar. Eu tenho aceleração quando é maior do que 0. E eu também tenho o famoso desaceleração. Toda vez que eu falar em desaceleração, o meu A é negativo, ele é menor do que 0. Então, isso daqui é uma coisa que eu preciso tomar muito cuidado em questões, beleza? Se eu falar que eu estou acelerando, então A maior do que 0, então A positivo. Se eu falar que eu estou desacelerando, o A é menor do que 0, então o A é negativo. Por que eu tenho que ficar cuidado com isso? Para não fazer conta errada, para não fazer conta com valores negativos e falar, ai,
Deu negativo, eu vou marcar positivo, mas eu não sei o motivo. Não, aqui a gente não tá para isso. Aqui a gente tá para poder marcar sempre o correto e sempre ter confiança na hora da prova. Qual que é o maior problema do aluno? Confiança na hora da prova. E a gente vai ter isso daqui na hora da prova. T de tempo. Então, ó, T de tempo. Tempo também tem que ser no sistema internacional. Então, tem que ser o quê? Em segundos, beleza? Então, cuidado com isso daí, cuidado com essas letras. Essas são a nossa primeira fórmula. Já já a gente fala mais algumas coisas. Segunda fórmula que a gente tem é a fórmula do sorvetão. Galera, vocês já perceberam que eu não gosto de quebrar minha variação de distância, minha variação de espaço. Então, eu vou botar assim, ó. ΔS é igual V0T mais AT quadrado sobre 2. Bacana? Quando que eu vou utilizar essa fórmula aqui? Olha uma coisa, eu utilizo a primeira toda vez que eu não tenho espaço. Então, ó, toda vez que não tem espaço. Então, ó, toda vez que não tem espaço, eu utilizo a primeira. Quando que eu utilizo a segunda? Toda vez que tem espaço e tempo. Então, se a sua questão tem espaço e tempo, ou quer tempo, ou quer espaço, e tem um ou outro, você vai utilizar a segunda. Por quê? A terceira fórmula é a fórmula de Torricelli. E a fórmula de Torricelli, ela não tem tempo. Então, é V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Então, você vai utilizar essa terceira fórmula quando não tiver tempo. Então, não tem tempo, utiliza ela. Beleza? Então, essa é a ilustração das 3 fórmulas que a gente precisa saber. Olha a nossa figurinha, que a figurinha é uma imagem maravilhosa. O carro saiu de 60 km por hora para 90 km por hora. Teve variação? Teve variação. Dá para calcular? Dá para calcular. O que eu teria que fazer? Converter para metros por segundo. Para o quê? Achar a minha aceleração em metros por segundo. Claro, você está vendo que a variação do cara foi pequena em um tempo gigantesco. O cara gastou 2 horas para variar 30 km. Então, certamente, essa aceleração está lá no chão, lá embaixo, beleza? A gente não vai calcular porque vai dar um trabalho cachorro para calcular isso aqui, passando tanto tempo para segundo quanto a velocidade para metros para segundo. Mas, se quiser, dá para calcular e a gente tem questão disso daqui, a gente tem questão. Galera, o que eu preciso ficar atento em questões muito mais complexas de movimento uniformemente variado? Pensa assim, ó. Quando o cara, ela junta tanto o movimento uniformemente variado quanto a nossa ΔS, o nosso movimento uniforme. Então, tem questão que ele fala assim, tá dirigindo a 120. Beleza, do nada ele para. Se nesse trecho ele falou que dirigia a 120 e depois parou do nada, então no primeiro trecho eu tenho um movimento uniforme, no segundo trecho eu tenho um movimento variado. Então, existem muitas questões que a gente vai juntar movimento uniforme mais movimento uniformemente variado. Que é uma questão muito boa, que pode aparecer na prova de vocês. O cara fala assim, ó, motorista dirigindo e mexendo no celular. Quando, de repente, ele vê o sinal fechado, só que ele gasta 5 segundos para iniciar a frenagem. Pensa comigo, se ele gasta 5 segundos para iniciar a frenagem, significa que no primeiro trecho, até ele iniciar a frenagem, no primeiro 5 segundos, é um movimento uniforme. Após ele iniciar a frenagem, isso aqui é o quê? Um movimento uniformemente variado. Então, é um tipo de questão que pode aparecer para você e você não pode perder, porque senão vai complicar. E eu não quero vocês complicados. Eu quero vocês destruindo essa prova. Beleza? Dúvidas sobre isso? Beleza. Então, o que eu quero que vocês olhem assim, ó. Primeira coisa, eu estou falando de uma linha horizontal, então eu estou falando de um movimento que é numa reta. Por quê? Agora a gente vai falar, depois dessa questão, em uma queda livre. E é a mesma coisa. É como se eu pegasse esse carro e tombasse ele. Então é como se eu pegasse esse carro e tombasse ele. Só que vamos ver uma questão antes disso? Vítima de um acidente automobilístico, tem 30 anos. Questão de estilo NIG, hein? Acidente, medicina, tal e coisa.
De idade, apresenta uma massa de 70 kg, estava dirigindo a uma velocidade de 57,6 km por hora. Então, velocidade o quê? Velocidade final, 57,6 km por hora. Pelo que ele falou da questão. Depois a gente vai ver. Considere que o veículo partiu do repouso. Então, realmente é velocidade final. Velocidade inicial, 0, porque ele saiu do repouso. Quando eu saio do repouso, é 0. Após 20 segundos, então, ó, após um tempo de 20 segundos, essa velocidade, então, 20 segundos atingiu essa velocidade. Que velocidade? 57,6 km por hora. Então, o módulo da aceleração que a vítima estava submetida imediatamente antes do acidente em metros por segundo. Então, ele quer saber a aceleração. Beleza, qual das fórmulas a gente utiliza? Eu tenho distância? Não tenho. As outras duas fórmulas têm distância. Então, eu vou utilizar o quê? Vovô e vovó atrás do topo. Velocidade final, 57,6 km por hora. Posso utilizar isso? Não, eu preciso transformar. Então, ó, preciso transformar 57,6 dividido por quê? Por 3,6. Dividindo, então, por 3,6, vai dar o quê? 16 metros por segundo. Então, ó, 16 é igual a V0. 0. Aceleração, quero saber. Tempo, 20. 0 conta alguma coisa? Se eu te der R$0, vai servir de alguma coisa? Não vai, então não vai servir em nada. Então, 0 não conta. Pega esse 20 e passa dividindo. A aceleração é igual a 16 sobre 20. Então, ó, 16 sobre 20, que vai dar o quê? 0,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A alternativa D de como a física é boa. Tranquilo, senhores? Está vendo? Questões que eu aposto na Unig é desse nível para baixo. Sendo sincero para vocês, pode ser que nessa questão o cara perguntasse a força de impacto. A força de impacto. Por que a força de impacto, Vitão? Porque a Unig ela gosta muito de dinâmica. E a dinâmica tem muito isso. Por quê? Pensa comigo. Força é o quê? Massa vezes aceleração. Ele não deu a massa do cara? Ele deu a massa do cara. Então, se eu quero força, eu poderia fazer o quê? 70 vezes 0,8 e achar a força. Olha que viagem que eu estou fazendo aqui. E um é que pode aparecer na prova? Pode aparecer na prova, velho. Qual que foi a força do impacto do cara? E a gente tem que ter essa manha, a gente tem que ter esse feedback, a gente tem que ter essa noção de como pode cair. Eu sou um cara que estuda a banca. Inclusive, eu estou gravando todas as questões da Unig desde a época que a Unig começou a ter prova. Então, daqui a um dia eu sei todas as questões que já caiu na Unig. Eu já sei, porque eu já estudei quase todas, mas eu estou relembrando algumas e eu vejo que o padrão é muito repetitivo, até do antigo para o novo. Aparentemente não mudou tanto, mas mudou um tiquinho o jeito de perguntar. Então, beleza. Vamos falar de queda livre e lançamento vertical. Cara, aqui é onde eu fico puto com muito professor de física. Aqui eu fico puto. Eu tomei o tererê aqui para desestressar. Por quê? Porque o professor, da onde foi, eu não estou falando de cursinho, não estou falando de lugar nenhum. Até da internet. O cara vira para você e fala assim, você tem que decorar mais 3 fórmulas novas. Cara, vai tomar no... Beleza? Por quê? Quando ele te fala isso, ele tá te obrigando a decorar mais 3 fórmulas novas. Às vezes, tá te obrigando a decorar 6 fórmulas novas. Por quê? Ele fala 3 de queda livre e ele fala 3 de lançamento vertical. E, cara, isso tá errado. Isso tá muito errado. Por quê? O que é um lançamento vertical ou uma queda livre? Pensa comigo. Se eu pegar o carro que estava em linha reta e tombar ele, você concorda comigo que vira a mesma coisa? Então, pensa assim, ó. Aqui é a minha distância. Eu vou pegar essa distância, deixa eu ver se o iPad dá para fazer isso. Então, ó, peguei a distância, não dá para girar. Se desse para girar, o que eu queria mostrar para vocês? Quando eu giro a imagem, então, ó, ela está aqui, ela fica assim, essa distância, ela vira quem? Ela vira a nossa altura. Então, ó, opa, deixa eu botar aqui. Ela vira a nossa altura. Então, significa o quê? Que distância é igual a altura. Primeira coisa, distância é igual a altura.
Segunda coisa, a minha gravidade, ela é igual à aceleração. Segunda coisa, bacana. Lembra as três fórmulas que a gente acabou de falar? Primeiro, vovô e vovó atrás do toco. Delta S é igual V0 T mais, opa, já ia botando a fórmula aqui, AT quadrado sobre 2 e V quadrado é igual V0 quadrado mais 2A delta S. Qual que é o problema? O aluno acha que é três fórmulas diferentes, não é. A aceleração não é igual à gravidade? Então, ó, V é igual a V0, aqui é V0, né? Mais GT. Acabou. Tem muito professor ainda que fala assim, não, V0 é sempre zero. Cara, esquece essa merda. V0, bota ele. Tem questões que vão te pegar nesse V0 e você pode perder uma questão porque o professor virou para você e falou que V0 é sempre zero. Não. Muitas questões isso modifica com o passar da caminhada, com o passar da carruagem. Então tem que tomar cuidado com isso daí. No ΔS, lembra que eu falei que distância é igual a altura? Então, no lugar de ΔS é a altura. V0 não modificou, tempo, mais aceleração, gravidade, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2, mesma fórmula, mesma fórmula. Ah, tem que decorar três fórmulas novas. Eu fico puto com isso. Essa outra, a mesma coisa, ó, V0 quadrado mais 2G H, a mesma coisa. Cara, tem tanta fórmula de física para você decorar, não é essa merda aqui que você vai decorar. Você vai fazer o quê? Vai transformar uma na outra. Tem aluno meu que pegava aula particular comigo, que ele já tava, ele ficava puto quando eu falava, se decorar isso aqui, nós vai brigar. Se decorar isso aqui, nós vai brigar. Você tem que saber fazer. Beleza. Agora eu vou falar as minúcias que precisa saber nesse conteúdo daqui. Por quê? Se eu estou falando em queda livre, a minha gravidade ela é positiva. Primeira coisa, a minha gravidade ela é positiva. Se eu estou falando em lançamento vertical, a minha gravidade é negativa. O que isso vai mudar para mim? Então, o que isso vai mudar para mim? Se for lançamento vertical, em vez do mais no GT, você vai botar um menos. Você vai botar um menos aqui, ó. Você vai botar um menos. Só isso que muda. Vai mudar a resposta? Não vai mudar a resposta. Não vai mudar a resposta. Então, você vai botar o quê? Um menos. Acabou. Olha que dificuldade. Olha que dificuldade. Beleza. Então, entenderam isso daí? Outra coisa que você precisa ficar atento. O tempo de subida da bola subir, então, ó, o tempo da bola subir, ele sempre vai ser igual ao tempo da bola de descida. Então, ó, o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Quando ele pede uma questão que ele pede assim, ó, o tempo gasto para a bola subir e descer, você pode achar um e somar por ele mesmo. Ou você pode fazer o tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Basicamente é isso, basicamente é a mesma coisa. Tá vendo que você não pode perder isso daqui? Porque se perder, os caras não vai perder, o adversário não vai perder. Então tem que ficar, ó, ligadaço nisso daqui, beleza, senhores? Então, cuidado. O que eu falo de queda livre é isso. O aluno, às vezes, ele fica muito pistolado em achar que tem muita coisa diferente de queda livre, lançamento vertical. Não tem, velho. O detalhe do detalhe é esse daí, para vocês terem noção. Mas aí tem professor que quer falar, que quer passar mais, que não sei o quê, até na internet. Por isso que eu estou começando até a gravar meus vídeos na internet de aula para poder a galera parar de pistolar com isso daí. Por isso que muita gente aprende comigo e nunca aprendeu nem com os melhores professores. Mas, claro, não sou bom não, mas porque eu só falo o que precisa. Então tem que ficar atento a isso. Questões da Unig. Já caiu duas questões de queda livre. Não, uma questão nessa nova banca que ela podia resolver com queda livre ou ela podia resolver com energia mecânica. A gente vai aprender a fazer energia mecânica, aí eu vou botar a questão e vou mostrar para vocês dois, as duas questões fazendo os dois jeitos. Só para vocês verem que pode cair sabendo, você não vai perder tempo. Mas eu vou deixar isso para a aula da semana que vem para a gente não pistolar. Bacana? Então, ok. Aqui é onde o aluno respira, passa a mão na cabeça, fala assim, meu Deus, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. Vitão, não quero aprender isso aqui, não. Vamos pular para outro conteúdo.
Eu odeio isso daqui. Cara, lançamento horizontal não é difícil. Lançamento oblíquo é difícil. Lançamento oblíquo é muito difícil. Inclusive, eu nem botei ele na revisão. Por quê? Porque é um lançamento que vai te dar um certo trabalho. E você, infelizmente, vai sofrer e muitas vezes não vai dar certo. E muitas vezes não vai cair. Então, em vez de sofrer por uma coisa que a chance é menina, assim, ó, minúsculazinha de cair, a gente vai aprender isso daqui. E se caso cair, você vai acertar. A gente vai fazer questão. Primeiro, eu quero que vocês imaginem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para fingir que é uma bola. Vou pegar aqui meu palito de dente. Não pergunte porque eu tenho um palito de dente dentro do quarto. É porque eu não quero descer lá embaixo, eu moro sozinho. Então, pensa assim, ó. Se eu for lançar esse palito de dente aqui e eu não tivesse... Ó, imagina que eu não tenho gravidade. Lancei esse palito de dente. O que o palito de dente vai fazer? Ele vai sempre continuar reto. Concorda comigo? Ele sempre vai continuar um movimento que a gente vai chamar de VX para frente. Sempre. Por quê? Porque depois que eu lanço ele, não tem como eu aplicar uma aceleração nele. Não tem como eu adicionar uma velocidade nele. Então, esse VX, a gente vai dizer que é um movimento uniforme. Então, ó, um movimento uniforme. Beleza? Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Sempre o VX, que a gente pode chamar de VX, pode chamar de velocidade horizontal. Então, ó, muita questão vem assim, ó, velocidade horizontal. Velocidade horizontal é o nosso VX, horizontal. E a gente tem que saber, beleza, se é um movimento uniforme, qual que é a fórmula de movimento uniforme? Não é V é igual ΔS sobre o tempo? Bacana. Só que no lugar do V, eu vou adicionar só um X, porque eu falei que é uma velocidade uniforme. Olha tanto que é tranquilo, olha tanto que é tranquilo. Beleza. Entendemos o movimento para frente. Agora, a gente vai fazer esse movimento para baixo. Pensa comigo. Joguei, lancei. Mesmo se eu não lançar, eu soltar esse porta-palito, ele vai fazer o quê? Ele vai cair. Se ele vai cair, quem que puxa ele para baixo? Quem puxa ele para baixo? Não é a gravidade? Se é a gravidade que puxa ele para baixo, significa que eu tenho aceleração. Porque eu tenho aceleração da gravidade. Concorda comigo? Eu tenho aceleração da gravidade. Se eu tenho a aceleração da gravidade, essa velocidade para baixo, que é o VY, ela vai ser o quê? Um movimento uniforme variado. Então, ó, uniforme variado. Bacana. Se é um movimento uniforme variado, vou escrever lá embaixo. Se é um movimento uniformemente variado, o VY, deixa eu puxar isso aqui para cá, em vez de eu desenhar, beleza. Deixa eu fazer só isso daqui, apagar aqui, aí eu puxo aqui. Se é um movimento uniformemente variado, que fórmula eu vou utilizar aqui? Fórmula de movimento uniformemente variado. Só que o que a gente usa as de queda livre para poder facilitar nosso pensamento. Então, ó, VY é igual... Calma aí, vamos fazer assim. V é igual V0 mais GT. Altura é igual V0 T mais GT quadrado sobre 2, e V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2GH. Vitão, mas não é VY? Então adiciona o Y aqui, ó. Y, 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 Y e Y. Adicionei, achei meu movimento o quê? De queda. Concorda comigo? Galera, se dessas três fórmulas você quiser lembrar uma na queda livre, decora essa aqui, ó. Eu vou deixar de laranjinha. Porque 90% das questões de lançamento horizontal, você vai usar essa fórmula aqui. E a gente vai entender por quê. Vou desenhar uma bolinha vermelha aqui para a gente movimentar ela. Pensa comigo. Essa bolinha vermelha, quando eu lanço ela, ela vai cair tanto para frente quanto para trás ao mesmo tempo. Concorda comigo? Tanto para frente quanto para trás. Você concorda comigo que o tempo de queda dela para o chão quanto o tempo dela de queda para frente foi o mesmo? Opa, deixa eu só mudar isso aqui. O tempo de queda para o chão quanto o tempo de queda para frente foi o mesmo. Então, significa o quê?
que o tempo ele vai ser igual tanto no Vx quanto no Vy. E isso daqui é onde a gente mata as maioria das questões. Por quê? Porque eu acho o tempo aqui no V0y e substituo aqui no Vx. E isso aqui facilita a minha questão, facilita matar a questão lá na unha mesmo, aonde o aluno geralmente erra. E, cara, já caiu, acho, 2 ou 3 questões desse conteúdo na Unigg, no tempo todo de Unigg, e é um conteúdo que às vezes derruba o aluno. Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. Bacana. Dúvidas sobre isso aqui? Que para mim a parte mais difícil da aula de hoje é essa daqui. Assim, na minha opinião, né, para o aluno que às vezes odeia lançamento horizontal. Vamos botar isso aqui em prática para a gente ver como que pode cair? Olha como que eu botei a questão. Geralmente eu seleciono a questão do jeito que eu acho que pode cair. Um avião está levando suprimento para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude de 720 metros. Então, pensa assim, ó, vou desenhar um aviãozinho aqui, ó. Um aviãozinho. Se ele fala que está a uma altitude de 720 metros, significa que a altura é 720. Concorda comigo? Bacana. Acima do solo e com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Opa! Velocidade constante é quem? Vx. A gente acabou de aprender isso daqui. Movimento uniforme é o meu Vx. Velocidade horizontal, velocidade constante é tudo Vx, galera. Lembra disso. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimento em um determinado momento para que a caixa caia junto da pessoa. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, pense assim, ó, eu estou com a caixa aqui, eu vou soltar. Qual que é a minha velocidade y inicial? A minha velocidade y inicial, então, ó, V0, y inicial é 0. Concorda comigo? Porque eu vou soltar ela. Então, até ela cair, a minha velocidade y é 0. Tá bom? Então, cuidado com isso daí. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, então, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, a que distância horizontal a pessoa em metro deverá soltar a caixa? Então, ele quer saber a distância horizontal, então ele quer saber o Dzinho. Galera, é a hora que o aluno olha a cabeça, coça a mão assim e fala, meu Deus, fudeu, o que eu vou fazer nessa questão? Que é ir lá com caneta, aí começa a desesperar na hora da prova e fala, meu Deus do céu, vai não. Não é dessa vez, calma, respira. Lembra das 3 fórmulas que eu falei. Ó, opa, só aqui. Isso, VY é igual V0Y mais G vezes T. Altura é igual V0Y, T mais G vezes T ao quadrado dividido por 2. E V ao quadrado Y é igual a V0Y ao quadrado mais 2GH. Primeira coisa, tá vendo que a gente não tá falando nada de novo? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, ele quer distância. Se ele quer distância, a gente lembra que Vx é igual a distância, ou ΔS, sobre o tempo. Vx eu tenho, que é 80. Quem que está faltando aqui para achar o ΔS? O tempo. Opa, o tempo eu posso fazer em qualquer uma dessas 3 formas. Dessas 3 não, dessas 2, né? Porque a última não tem tempo. Beleza. Para mim fazer na primeira, eu até não tenho velocidade inicial, mas eu preciso de quê? De velocidade final. Dá para utilizar? Não, não dá para utilizar. Vamos ver a segunda. Altura eu tenho, beleza. V0 é 0, então já corta. Então, ó, já vamos lá. Altura igual V0y vezes T. Já falei, V0y corta porque V0 é 0, mais G vezes T dividido por 2. Opa, gravidade eu tenho, tempo é o que eu quero achar. Bacana. Então, ó, altura, 720. Gravidade, 10 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Eu tenho 0 de um lado, tenho 0 do outro, cortei. 1 já não significa nada. Pega esse 2 e passa para o outro lado. Eu tenho que tempo ao quadrado é igual a 72 vezes 2
Tempo ao quadrado é igual a 144. Bacana. Raiz de 144, raiz de 144 é 12. Então, para confirmar aqui, 144, raiz 12. Ok. Então, agora, eu substituo lá em cima. Olha que doido. 80 é igual ΔS, que eu quero saber, dividido por 12. Pega esse 12 e passa para lá. ΔS é igual a 12 vezes 80. 12 vezes 80 vai dar o quê? 960 metros. A alternativa C de como a física é. Questão que parece ser complexa, mas não é tão complexa. Ela poderia ser muito mais. Quando que vai ser complexa? Quando eu estiver falando de lançamento oblíquo. Cara, lançamento oblíquo é uma questão que, tipo assim, ela realmente veio para te derrubar. Geralmente, quando é lançamento oblíquo, a banca quer fazer você errar. Ali é para quem quer disputar os primeiros lugares. Então, aqui o intuito é acertar o máximo de questão. Geralmente, com esse curso, dá para gabaritar. Eu já faço esse curso, tanto presencial quanto online, há um tempo. E, geralmente, o que eu falo aqui já dá para gabaritar a prova. Claro, vai faltar óptica, porque o óptica eu não dou. Mas, com isso aqui, vocês conseguem muito bem. Bacana? Então, beleza. Vamos partir para o grande finale, vamos acabar, liberar vocês, que eu sei que está todo mundo louco para cestar. Está todo mundo louco para cestar. Então, vamos lá. Movimento circular. Esse aqui é uma coisa que eu adicionei há um tempinho atrás. Nas minhas duas primeiras turmas, eu não tinha movimento circular. Por quê? Primeiro, na Unig não estava caindo. Cara, não estava caindo, não adianta. Ah, Vitão, estava caindo sim, não estava caindo. Não vem que não estava. E eu falo isso de pés no chão. Mas, assim que mudou a banca, a primeira questão da prova era de movimento circular. Então, eu falei, bicho, tem que adicionar. Tem que adicionar porque é de importância. O aluno, às vezes, tem dificuldade e a gente não pode ter. Então, beleza. A gente está falando de movimento circular uniforme. O que é uniforme? Quando a gente fala em uniforme, a gente não lembra, ou caneta filha da puta, a gente não lembra que velocidade é igual ΔS sobre o tempo? Isso é velocidade uniforme. Bacana. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é velocidade linear. Então, beleza, velocidade linear. O que é linear? É quando eu não estou me importando com o ângulo. Então, pensa assim, ó. Eu estou nesse ponto aqui e eu vou percorrer o círculo inteiro. Ó, eu vou percorrer o círculo inteiro. Essa é a minha velocidade linear. É quando o ângulo ele não importa. Beleza. Velocidade é velocidade até que se prove ao contrário. O meu ΔS viu comigo que é percorrer um círculo inteiro? Qual que é o perímetro de um círculo? O perímetro de um círculo é o quê? 2πr. Concorda comigo? Então, no lugar do ΔS, eu vou botar o quê? Então, velocidade é igual a 2πr. Acabou, filho. Acabou. 2πr. Você não vai precisar ficar pistola. Ai, Vitão, eu preciso ficar decorando. Não. 2πr, mano. 2πr. Velocidade é igual a 2πr. Velocidade linear é igual a 2πr. Bacana. Dividido pelo quê? Dividido pelo tempo. Muitas vezes vocês não utilizam essa forma. Muitas vezes vocês não utilizam, às vezes vocês nem aprenderam ela. Vocês aprenderam assim, ó, velocidade é igual a 2πr vezes frequência. Vitão, o que significa isso? O que significa isso? Primeiro, é só você lembrar que tempo ele é um inverso de frequência, é 1 sobre frequência. Então, se eu vou lá e inverto ele, eu tenho que frequência, deixa eu escrever aqui, frequência é 1 sobre tempo. Por isso que a gente utiliza frequência. Então, muitas vezes vocês vão utilizar essa fórmula daqui, beleza? E o que eu preciso que vocês fiquem atentos? Por quê? Unidades de medida a gente já tem todas. Então, a gente vai escrever um sumário aqui por desencargo de consciência. Sumário. V de velocidade, só que é velocidade linear. Calma que a gente já vai aprender a nossa velocidade angular. Linear. Então, velocidade linear. Π é o famoso 3,14, beleza? Ou
3, eu gosto muito de usar 3, bicho. Para mim, usar 3,14, a resposta tem que estar tipo 2,1, 2,2, 2,3, senão eu não uso. R é o nosso raio, então, ó, R de raio, então é o raio do círculo, então, ó, raio do círculo, tá vendo que o círculo tem um raio? Então, ó, raio do círculo. Cuidado com uma coisa, porque muitas vezes o filho da puta, ele pode te dar o diâmetro, e diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio não foi esse primeiro que eu desenhei? O diâmetro é o quê? É isso daqui, ó, é de um lado ao outro. Então, ó, de um lado ao outro a gente chama de diâmetro, e diâmetro é 2 vezes o raio, beleza? Então, às vezes, a gente tem que dividir no meio. Bacana? Ok. F é frequência. E aqui é onde eu quero dar um adentrozinho para vocês não errar. Frequência, ela é dado, maioria das vezes, em Hz. O que é Hz? É como se fosse frequência por segundo. É o nosso famoso segundo, é rotação por segundo. Só que algumas questões, elas vêm em RPM. O que é o RPM? Deixa eu escrever aqui. O RPM é rotação por minuto. E quando vem em rotação por minuto, eu preciso converter. Como que eu converto, Vitão? Rotação por minuto geralmente vem assim, ó. Se eu quiser transformar de RPM para Hz, de RPM para Hz, eu vou dividir por 60. E de Hz para RPM, eu vou multiplicar por 60. Por quê? Pensa, um segundo ele é menor do que um minuto. Então, eu preciso dividir para ficar menor. Já a RPM é maior que a rotação por segundo. Então, eu preciso multiplicar. Então, é coisas que vocês precisam estar atentos. Por quê? A minha aposta de questão, se for cair de movimento circular, eu já falei isso em sala e eu acho que vai poder cair de novo. Tanto pode cair como movimento circular, como pode cair como força centrípeta. Eu vou repetir isso aqui semana que vem de novo. É o quê? Pensa assim, ó. Pensa assim, pensa comigo. Quando a gente tira sangue, a gente não bota num frasquinho. Então, a câmera tá aqui, eu tava olhando para a câmera do notebook. A gente bota num frasquinho. Quando a gente bota no frasquinho, a gente vai botar numa máquina chamada máquina centrifugadora. O que essa máquina centrifugadora faz? Ela fica rotacionando. Então, ó, ela fica rotacionando. Quando ela rotaciona, ela consegue separar as células do sangue por densidade. Como assim? Eu separo em plasma, que é o menos denso, eu separo em pleno leucocitário e eu separo em células do sangue, que é as hemácias. Para que isso? Por que você está falando isso? Porque a gente vai falar de aceleração centrípeta e essa é uma das minhas apostas de questão, assim como caiu. Tanto que a gente vai ver uma questão de aceleração centrípeta por causa disso. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Então, pode cair. É importante saber. E aceleração centrípeta é velocidade linear sobre raio. Então, eu preciso, às vezes, achar essa velocidade. Então, a gente precisa entender isso daqui. Bacana? Então, velocidade linear é isso daqui. Agora, a gente vai falar de velocidade. Eu peguei o mesmo slide. Velocidade angular. Então, ó, angular. Qual que é a diferença? Que agora, toda a minha velocidade depende do ângulo que eu estou agindo. Como assim? Pensa aqui, ó. Se eu sair desse ponto e fui até aqui, eu percorri um certo ângulo. Concorda comigo? Se eu fui desse T e dei uma volta inteira, então, ó, se eu fui do T e dei uma volta inteira, vai fazer um círculo, opa, dei um círculo, eu percorri o quê? 360. Então, velocidade angular é isso, é dependência do ângulo. E como que a gente calcula a velocidade angular? É a mesma fórmula de velocidade linear, entre aspas. Por que eu estou botando entre aspas? Porque elas são idênticas. Elas são idênticas. Como assim? Velocidade angular é igual ΔS sobre o tempo. Idêntica. Idêntica. Ai, então não sei o quê. É sim. Por quê? Velocidade angular é esse nosso Wzinho aqui, ó. Ele é a velocidade angular. O ΔS é tudo que a gente percorre em ângulo. Só que agora a gente está falando em ângulo e a gente não vai utilizar 360. Por quê? Se eu for falar em ângulo, eu preciso converter isso aqui para π radianos.
Como assim? Lembra, 2π equivale a 360. Então, se eu dei uma volta inteira, o meu W, ele vai ser o quê? 2π. O tempo, a gente geralmente não usa tempo, a gente usa frequência. Opa! Então, velocidade angular é o quê? Velocidade angular é 2πr, ou 2πr, desculpa, 2πf. Tá vendo que não é pistola, que não é tão difícil, que é a mesma coisa, que é muito parecido velocidade angular? Então, eu posso tanto utilizar essa fórmula, como eu posso utilizar essa fórmula aqui, 2π sobre tempo. Qualquer uma das duas formas... Opa, pode abrir o microfone, Marco Antônio, pode perguntar. Vou mandar no chat. Pode falar, deixa eu ver aqui se está saindo som. Não está saindo som. Pode mandar aí no chat. Você levantou a mão ou foi sem querer? Foi sem querer, escreve no chat aí. Nada não? Se não tem nada, eu vou continuar. Vou tocar o barco. Então, beleza. Eu acho que apertou sem querer. Eu acho que ele apertou sem querer. Qualquer coisa... Ah, pode falar, pode falar. Tinha saído sem querer. Você pode explicar novamente a velocidade angular? Angular posso, com todo carinho do mundo. Qual que é a diferença da velocidade angular para linear? Primeiro, a angular é quando eu tenho um ângulo em relação ao centro. Então, pensa assim, ó. Se eu percorrer θ aqui, eu vou percorrer θ aqui. Geralmente, a gente faz a circulação inteira. Então, quando a gente corre um círculo inteiro, a gente não fala que é 360? Bacana. Só que a gente não utiliza 360. A gente não utiliza 360. A gente precisa converter para π. E como que converte para π? Lembra, 360 é 2π. Se não estiver lembrando, lembra assim, ó, π é igual a 180. Beleza? Então, aí você faz, você quer 360, então 360 é x, cruzou, x é igual a 2π. Beleza? Então, a gente pode fazer isso para converter. E, cara, o que o Marco Antônio pediu para perguntar é muito importante, porque olha que visão que eu estou tendo. Eu estou falando isso quando o cara dá uma volta inteira. Só que eu já vi questão que esse meu ΔS aqui, o cara não dá uma volta inteira. Tanto que vai ter na lista de vocês, vai ter na lista de vocês antes que vocês achem. Às vezes o cara fala assim, ó, eu percorri 270 de angulação. Opa, então significa que eu posso utilizar essas fórmulas? Não, não posso utilizar essas fórmulas. Que fórmula eu vou utilizar? Velocidade angular. Aí eu vou ter que converter, então, ó, π 180, x está 270, vamos converter aqui rapidão. X, 18x, é igual π vezes 27. Passa esse 18 dividindo, x é igual 27π dividido por 18. Aí você vai utilizar o que no lugar desse W? Desse ΔS? Você vai utilizar 27π sobre 18 dividido pelo tempo. Tá vendo que eu tive que adaptar a minha fórmula se ele modifica a quantidade que anda? Então, eu preciso ficar atento a isso, porque a gente é muitas vezes engessado em utilizar essas duas fórmulas aqui. Mas a partir do momento que o cara vira para você e te fala assim, opa, a minha mão robótica, eu acho que a questão é de mão robótica, ela não deu a volta inteira. Opa, se não deu a volta inteira, então eu só vou utilizar a quantidade que ela deu a volta. Só a quantidade que ela deu a volta. Pode falar, Ivli? E quando ele me dá, por exemplo, mais de uma volta, vamos supor, 1,5 volta, eu teria que retornar essa 1,5 volta meio que para a primeira volta para jogar na fórmula ou não? Ou você pode fazer π, 2π para 360 e botar a volta como π para x e pode achar. Você pode fazer isso também, que é uma ótima pergunta. Geralmente, quando ele dá essas questões, eles não pedem uma volta, eles pedem 30 voltas.
20 voltas, 10 voltas. Aí você faz só o quê? 2π vezes 10. Se é uma volta e meia, então 2π vezes 1,5 vezes 1,5. Também pode utilizar desse artifício. Você pode utilizar desse artifício. Então, geralmente, se é uma volta e meia, uma volta de 75, você pode multiplicar pelo valor, que também dá muito certo. Porque as questões pegam. Se for uma pergunta excelente. Eu falei antes da volta, mas esqueci de falar depois da volta. Conseguiu pegar a visão? Ively, conseguiu entender? Ah, ok. Mandou ok. Entenderam, gente? O que ela perguntou? Isso aqui foi de suma importância ela perguntar isso. Se eu dar uma volta e meia, o que eu vou fazer? Ou eu jogo, eu vou até botar os valores aqui, ou eu faço 2π para 360, vamos supor, 450 de volta, eu vou fazer para x, eu acho π. Ou se ele foi mais explícito e foi bondoso na questão, que eu espero que eles vão ser bondosos na questão, se ele dá mais de uma volta, ele fala assim, dei 3 voltas. Então, se eu dei 3 voltas, eu posso multiplicar por 3 aqui tranquilamente, que vai dar gabarito. Tranquilamente, tranquilamente. Beleza? Então, fique atento a isso daí. Só para a gente montar um sumário aqui, das coisas que a gente tem nova, basicamente a velocidade angular. Então, ó, velocidade angular, que é o nosso W. Então, ó, velocidade angular. Quanto que é a velocidade angular? É radiano por segundo. Então, velocidade angular é radiano por segundo. Então, a gente não precisa pistolar muito. Então, se o tempo está em hora, passa para segundo. O raio, passa para segundo. Bacana? Ok. Eita porra, onde que eu vou escrever? Vou apagar lá embaixo, porque lá embaixo é só transformação. Então, vou apagar aqui embaixo, porque eu quero juntar a fórmula da primeira com a fórmula da segunda. O que eu vou falar aqui, eu espero que não tenha ninguém do WR fique zangado comigo, porque esse é um macete antigo pra caramba. Muitas vezes, eu posso juntar velocidade angular com velocidade linear. Como que eu faço isso? Então, velocidade linear. Eu espero que não tenha ninguém fica zangado comigo. Qual que é a fórmula de velocidade linear? Não é 2πr vezes f? Geralmente é nessa fórmula aqui que eles juntam. Qual que é a fórmula de velocidade angular? W é igual a 2π vezes f. Concorda comigo? Então, olha que visão. Se eu tenho 2πf, eu posso substituir. Velocidade é igual a 2πf, é quem? Velocidade angular. Então, ó, vezes R. É o famoso, olha o que eu estou falando, não estou sendo preconceituoso nem nada. É os viadinhos do WR. Geralmente, esse é o macete que a gente utiliza. Pelo menos eu aprendi com um professor de física meu aqui, que eu acho que é professor de alguns alunos aqui, que foi com o Marcelão, que é um macete que a gente utiliza há muito tempo. Se alguém tiver um novo macete, pode me ensinar, que eu faço todo o prazer do mundo de utilizar para não degrinir a imagem de ninguém, Então, muitas vezes, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, quando ele dá velocidade angular e velocidade linear, e às vezes te pede o R. Então, eu posso utilizar essa aqui também para poder fazer. Então, fique atento. Essas fórmulas, essa outra aqui, e a gente vai conseguir resolver as questões tranquilamente. Bacana? Ok. Partindo para o final, a aceleração centrípeta, que foi a questão que caiu aqui em Gurupi. Pensa assim, o meu carro, se eu não tenho uma aceleração que puxe ele para o centro da gravidade, ou para o centro do círculo, o meu carro ele ia passar reto. Então, a aceleração centrípeta ele serve para que o carro ele não passe reto. Então, quanto maior a minha aceleração centrípeta, mais vai puxar para o meio desse centro, para o meio desse círculo. E, Vitão, como que eu posso calcular essa aceleração centrípeta? Então, a aceleração centrípeta é igual a V² sobre R. Bacana. Quando essa questão caiu aqui na Unig, foi muito engraçado. Meus alunos, a maioria, resolveu essa questão com força centrípeta. Por quê? Força centrípeta é mv² sobre raio. Olha que louco. Olha para que os caras é filha da puta e aprenderam muito comigo.
Eles lembraram que força é massa vezes aceleração. Então, a massa vezes aceleração, que é igual massa vezes v quadrado sobre r. Eles fizeram o quê? Cortaram massa com massa e chegaram na fórmula de aceleração centrípeta. Tá errado? Não. Tá ótimo, tá perfeito, tá certíssimo, velho. E eles fizeram isso daí e conseguiram chegar na fórmula. Então, muitas vezes, quando você esquece uma fórmula, você pode usar outro caminho, outro artifício que pode te ajudar. Beleza? Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Tranquilo? Ok. Beleza. Show. Quem que são essas unidades? Vamos fazer o sumário aqui só para vocês lembrar. Sumário. AC é a aceleração centrípeta, tá? Aceleração centrípeta. A aceleração sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. V é velocidade linear, então, ó, linear, que é metros por segundo, e R é raio. Vitão, eu posso ter uma questão que, em vez de velocidade linear, me dê velocidade angular? Pode. Olha o que a gente vai fazer. Lembra a fórmula que a gente falou? Velocidade é igual a W vezes R? Eu posso vir e substituir isso daqui aqui dentro. Ó, eu posso substituir. Então, eu ficaria o quê? A aceleração centrípeta é igual, abrir parênteses, W vezes R ao quadrado dividido por R. Vamos puxar para cá, ó. A aceleração centrípeta ia ser W ao quadrado vezes R ao quadrado dividido por R. Não tem o R em cima e R embaixo? Cortou, cortou. Eu tenho que a aceleração centrípeta é igual a W ao quadrado vezes R. Essa é uma artimanha que você pode utilizar às vezes. Eu não lembro muito de ter caído esse tipo de questão desse jeito, para poder te quebrar desse jeito. Mas é aquilo, pode cair, pode cair. Então a gente não duvida nunca disso daí. Pode falar, Marco Antônio? Professor, esse conteúdo de aceleração centrípeta é quando o carro está fazendo uma curva, tem uma força que atua no carro, levando ele para o centro. Isso! Isso Aí, é a mesma coisa que a gente viu em aula, em sala de aula. Lembra que eu falei da força centrípeta em sala de aula? Então, é esse mesmo esquema. Quando o carro está fazendo uma curva, eu tenho uma força que puxa ela para o centro e essa força ela tem uma aceleração. Aqui, claro que a gente não desenhou a força, não peguei uma imagem com força. Por quê? Porque a gente não está falando de dinâmica, mas sim, eu tenho uma força centrípeta que puxa para o centro também. Beleza? Então, eu posso ter, sim, uma força centrípeta puxando para o centro. Beleza? Conseguiu pegar a visão? Então, a questão pede a força centrípeta. Pode pedir tanto a centrípeta, quanto pode pedir a aceleração centrípeta, tá? Pode pedir qualquer um dos dois. Se for aceleração centrípeta, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Que eu acabei de pintar de preto. Se for de força centrípeta, você vai usar essa que eu acabei de passar de laranja. Bacana? Bacana. Aí vai depender do contexto. Eu vou mandar a questão da Unig que caiu, vocês vão ver que não é tão complexo. É basicamente aplicar na fórmula, galera. É basicamente. Qual que é a dificuldade da questão da Unig? Eu até fiz ela com um aluno esse dia. A questão da Unig, quando ele te pede essa aceleração centrípeta, ele fala assim, ó, eu tenho uma força G, olha como que é essa filha da puta, que essa força G, ela tem um valor de 2G, só que quando ela é um valor de 2G, é como se eu tivesse 2 vezes a força da gravidade. O que significa esse 2G? Significa 2 vezes 10. Acabou. A dificuldade da questão é isso aí. Entender que G do 2G ou do 6G é 2 vezes 10 ou 2 vezes 9,8. É a dificuldade da questão. Você vê. Tanto que parece uma questão mais cabulosa, mas não é. Tranquilo? Conseguiram pegar? O que eu falei que é a noção do que pode complicar ou não na questão? Tranquilo, senhores? Vamos lá? Vamos tocar aqui para fazer a última questão, para a gente liberar, todo mundo curtir o final de semana. Tranquilinho? Essa questão é uma questão que eu acho bem parecida com o que pode cair na Unig. Imagem não faz diferença nenhuma nessa questão, para vocês terem noção. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue correspondente à maior parte do seu volume.
Nela, proteínas, sais minerais, dióxido de carbono, entre outras substâncias, estão dissolvidas em água. Para separar o plasma, o método de centrifugação é comumente aplicado. Admita-se uma centrífuga girando com uma frequência de 60 Hz. Então, ó, frequência 60 Hz. Se considerarmos a amostra periférica, se encontra a 15 centímetros do centro. Quem que é esse 15 centímetros do centro? Então, ó, olha o círculo aqui. Se ele fala que está a 15 centímetros do centro, significa que esses 15 é o quê? O nosso raio. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Então, raio, 15 centímetros. Posso utilizar em centímetro? Não, tenho que passar para metro. Como que eu faço? Dividindo por 100. Então, 15 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,15 metro. Bacana? Olha o que é a dificuldade da questão. A rotação da velocidade linear em metros por segundo é de aproximadamente. Então, ó, velocidade linear. Qual que é a fórmula de velocidade linear? A gente fez duas. A gente fez essa, que é 2π vezes r dividido por tempo. Bacana. Só que a gente não tem tempo, a gente tem frequência. Então, a gente vai utilizar essa aqui, ó. Velocidade é igual a 2π vezes raio vezes frequência. Então, ó. Vitão, ele não me deu o π. O que eu uso? Quer ser sincero? Eu uso 3. Caguei. Eu vou utilizar 3. Quer ver que vai dar uma resposta aproximada? Então, ó, velocidade é igual a 2 vezes 3 vezes, ó, no lugar do π eu botei 3, hein? Vezes raio 0,15 vezes frequência de 60. Então, beleza. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 60, 360. Então, 360 vezes 0,15. Vamos ver quanto dá? Deixa eu só puxar na calculadora para a gente ir agilizar e eu não errar a conta matemática aqui. Eu sou professor de física. Então, ó, 360 vezes 0,15. 360 vezes 0,15 vai dar aproximadamente 54 metros por segundo. Vocês estão olhando aí e tá falando assim, velho, não tem gabarito. Tem, gabarito é 57. Quer ver uma coisa? Isso aqui foi eu utilizando 3. Isso aqui foi eu utilizando 3. Se eu utilizar 3,14, então, ó, 2 vezes 3,14 vezes 0,15 vezes 60. Caralho, não tá dando para escrever. 60. Então, ó, 2 vezes 3,14. Então, ó, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 0,15 vezes 60. Então, ó, 6,28 vezes 0,15 vezes 60 vai dar o quê? Uma velocidade de 56,52 metros por segundo. O que mostra isso, velho? Que essa conta aqui é muito mais difícil do que essa daqui. Eu, pelo menos, fiz a maioria dessa primeira de cabeça. Depois eu só usei a calculadora no 0,15. Mas vocês não usam calculadora, não. Quem é meu aluno sabe que eu odeio quem usa calculadora. Eu utilizo porque eu não vou fazer mais prova de vestibular. Eu vou fazer prova de medicina, que é residência, que não precisa de calculadora, porque quase não tem conta. Quando tem, é conta simples, regra de 3. Então, tá vendo que as respostas deu parecida? Então, gabarito é o quê? Gabarito, letra D. Aproximadamente 57 metros por segundo. Certinho, senhores? Dúvidas? Se não tem dúvida, a palavra impossível foi inventada para ser desafiado. Se tiver dúvida, a hora é agora. Pode perguntar à vontade. Claro, vocês foi sempre liberado para perguntar a qualquer momento. Se não, é nós e um bom sábado para todo mundo. Vou esperar aqui se alguém quiser perguntar. Pode falar, Maria. Pode falar, abre o microfone. Ou apertou sem querer. Ou digita. Eu acho que não liberou o microfone ainda. Se ela não responder. Quais são minhas apostas?
As minhas apostas estão muito em cima da lista. As minhas apostas estão sempre muito em cima da lista. Se eu fosse apostar nesse conteúdo de cinemático, ou eu apostava em queda livre ou movimento circular. Eu acho que se for apostar, eu acho que eu apostaria mais nesse conteúdo. Tá? Igual dinâmica ou igual eletrodinâmica, que eu aposto muito em URI e aposto muito em capacitores, nessa prova eu aposto muito em queda livre ou aposto muito em movimento circular, porque foi o que eles já cobraram. Mas você fazendo a lista de 30 exercícios que eu vou enviar agora, eu te garanto que você vai deitar e rolar nessa prova. Facilmente. De nada, pode perguntar, pode ficar à vontade. Senhores, eu vou parar a gravação aqui, mas pode perguntar, Marco Antônio, pode perguntar, eu só vou parar a gravação. Tá. Você pode fazer uma outra questão de aceleração?